Saulo, né, que nasceu como judeu da tribo de Benjamim, ele tinha cidadania romana e nasceu na cidade de Tarso, né, uma província da Sicília. Só que ele não cresceu ali na cidade de Tarso, mas ele cresceu em Jerusalém. Paulo havia sido criado num lar onde se preservavam os costumes judaicos e ele foi instruído também aos pés de Gamaliel, um fariseu conhecido da escola de Hilel. Portanto, Paulo conhecia toda a tradição judaica, a lei e os profetas do Antigo Testamento. Mas ele também foi criado em meio ao mundo helênico, ao mundo grego. Assim, ele conhecia a língua falada no mundo todo e também os conceitos e filosofias do helenismo. Além disso, tinha o privilégio de ser um cidadão romano e por direito de nascimento, o que lhe dava alguns privilégios como de ser liberto da prisão, de evitar ser castigado e até de pedir para ser julgado pelo próprio César. Isso dava a Paulo uma formação fantástica. Podemos dizer que Paulo era um homem de 3 mundos, judeu, grego e romano. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para extrair a vida de Deus nas Escrituras Sagradas, pois delas provém vida, né? Essa vida eterna que eu creio que todos nós desejamos. Hoje eu gostaria de trazer um pouquinho da história de Corinto, da igreja ali, da cidade, daquela região em que Paulo enfrentou tantos problemas, tantos desafios. Nós lemos isso nas suas cartas escritas a Coríntios. Então, venha comigo para que você possa desfrutar um pouco do que Deus tem para nós hoje. Lendo aqui em Atos capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto. Então, nessa primeira viagem missionária que Paulo fez, após ele passar por Atenas, pregar ali em Atenas, ele foi para Corinto. Verso 2: encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália com sua esposa Príscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então esse governante lá, Cláudio, estava ordenando, né, que os judeus saíssem ali de Roma, expulsando eles de Roma, né? E esses dois, né, esse casal, acabaram indo para Corinto. Nós vamos ver aqui que Corinto era uma cidade, comercialmente falando, muito atraente, né, financeiramente falando, era muito interessante. E iam pessoas de várias partes do mundo, do Egito, romanos, né, aqui, italianos, gregos, judeus, então pessoas de várias partes. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. Então, tinha essa questão em comum, né? A ocupação de Príscila e Áquila também era fabricar tendas, como Paulo também tinha essa ocupação. E nós vamos ler aí mais para frente, como era uma cidade portuária, muitos navios paravam por ali, e tinha uma época ali de muita agitação das ondas ali, e precisava de manutenção então nesses navios. Então, mais essa fabricação de tendas, eles tinham também muito serviço ali no conserto das velas dos navios. Então tinha muita oportunidade de trabalho para Paulo, para Áquila, né, e sua esposa. E todas as pessoas que iam, né, ali para trabalhar. E ele argumentava na sinagoga todos os sábados e persuadia os judeus e os gregos. Então é interessante também a gente ressaltar aqui que nessas viagens de Paulo, ele sempre ia nas sinagogas primeiro, né, pregava para os judeus ali na sinagoga. Claro que tinha ali então a rejeição deles, dos judeus, tinham os que criam, né, como Áquila e Príscila, que eram judeus e creram, mas tinham, né, a maioria ali que rejeitava, ficava ali com a lei e tal. E aí, após isso, Paulo saía pregando para os gentios ali em geral. Mas sempre ele ia na sinagoga primeiro, pregava ali para os judeus. Vocês conhecem, né, essa mensagem, Coríntios, livro da correção, uma mensagem muito essencial para nós. O profeta traz aqui um ensinamento. Quando nós aprendemos com ele, e vamos ver aqui com um pouquinho da história de Coríntios, o porquê, né, de chamar livro da correção, porque tantos problemas que tinha, tantos erros ali que tinha naquela igreja, então basicamente o ministério de Paulo ali com eles foi mais correção do que qualquer outra coisa. Só que é interessante a gente abordar essa igreja de Coríntios, porque nós já presenciamos muitas coisas nos nossos dias também, porque sabemos que os espíritos eles não morrem, né? Claro que vai chegar lá num futuro momento que eles vão ser exterminados pelo fogo de Deus, mas até então as pessoas vão morrendo e os espíritos continuam, eles vão habitando em outras pessoas.
e é necessário a correção. Então é preciso a correção pela palavra para que esses espíritos sejam desmascarados, sejam expulsos. E vamos entender aqui um pouco o cenário em que esses indivíduos que criam nessa mensagem de Paulo estavam inseridos, que contexto que eles estavam ali inseridos. E por que aquele comportamento? Por que aqueles problemas? Mas trazendo aqui essa mensagem, Coríntios, livro da correção, a partir do parágrafo 12, o profeta dizendo assim: agora, no livro de Coríntios, no capítulo 10, este livro de Coríntios é um livro de correção. Nós deveríamos tomar o livro de Coríntios. É a única igreja em todo o Novo Testamento que aparentemente os líderes tinham problemas com ela. Mas os coríntios sempre estiveram com problemas. Paulo, quando ele esteve no meio deles, um tinha línguas, outro tinha salmos e o outro um sentimento e uma sensação, e ele sempre tinha problemas com esses coríntios, para endireitá-los. Então eu quero chamar a atenção de vocês, nós que cremos, né, nesta mensagem, pertencemos a esta mensagem do profeta, que ela restaurou também os dons, né, restaurou todas essas promessas, né, que foram dadas à igreja. Sinais seguiriam aos que creem, nós cremos, então esses sinais seguem. Só que nós sabemos que os dons são dados sem arrependimento. Tanto que essas pessoas que estavam vindo para a mensagem, né, crendo em Jesus Cristo, como nós cremos, eles tinham dons, porque os dons eles já tinham antes de crer na mensagem, antes de conhecer a mensagem. Eles nasceram com aqueles dons, igual qualquer outra pessoa hoje. Ela nasce com aquele dom. E o que acontecia? Eles vinham cheios de dons, porém precisando converter, precisando serem transformados, terem suas vidas transformadas. E não é o que acontece hoje nas igrejas? As pessoas vêm com dons, como ele está dizendo aqui, um sentimento, uma sensação, um falava em língua, o outro tinha salmo, tudo isso é maravilhoso. Só que se não houver uma conversão da pessoa, a pessoa vai fazer isso dentro da igreja, e nós vamos ver aqui a condição que era aquela cidade, aquele povo, e eles vindo com costumes daquela cidade, daquela região, para dentro da igreja e exercendo dons. Então veja que perigo que é. Uma pessoa que sai, por exemplo, lá do espiritismo, que sai do terreiro, que sai não sei da onde, se ele não se converter, ele vem para dentro da igreja com aqueles costumes, com aqueles espíritos que ele estava lá. Porque você pode observar hoje, muitos espíritos que estavam lá no centro de Macumba, que estavam nesses lugares assim específicos, eles estão atuando nas pessoas dentro das igrejas. E eles colocam o microfone, entrevista a pessoa, aquela coisa toda, e aqueles espíritos atuando ali. Pomba gira, não sei o quê. Então eles migraram para dentro da igreja. Porque as pessoas foram, não se converteram, e o estado se torna pior. Então veja bem, se observarmos, ele não podia ensinar aos coríntios coisas profundas. Aí quantas igrejas, quantas pessoas há tantos anos, né, na mensagem, há tantos anos crendo nessa mensagem, quando eu digo nessa mensagem, crendo em Jesus Cristo, crendo nesse evangelho. E eles não podem aprender coisas profundas. E eles não podem evoluir, eles ficam naquele raso, eles não se aprofundam, ficam naquela superfície, que é quando você se inicia. Eles ficam naquele nível, naquele patamar inicial. Então não conhecem a Deus mais profundamente. E eles eram apenas como que infantis. Olha a palavra aqui que ele vai usando. Quantas pessoas infantis hoje na igreja? O que é essa pessoa infantil? Ele é uma criancinha ainda, um bebezinho muitas vezes. Se a gente for comparar no natural, o que um bebê sabe fazer? Ele só sabe chorar. Então o que muitas pessoas dessas sabem fazer? Só sabe chorar, só sabe reclamar. Qualquer tipo de problema, de situação que se levanta, não se tem maturidade para enfrentar, aí você tem aquelas intriguinhas, aquelas coisinhas infantis entre os irmãos, entre as irmãs, tudo que é infantil. Sabe aquela coisa de criancinha, que aquele menino, aquela menina, vamos colocar um exemplo aqui de um menino, tem um monte de carrinho ali, de brinquedo que o pai, que a mãe deu, que ganhou, aí vem outra criancinha brincar com ele. Aí pega um carrinho dele, ele lá cheio de brinquedinho, cheio de carrinho. Ele vai e briga com aquela criancinha que pegou aquele outro carrinho, que ele nem estava brincando, estava jogado lá. Que ele nem estava dando atenção, porque tem um monte, não sabe nem qual que brinca. Mas aí, pega aquele brinquedo lá, ele já
já fica com ciúme, já faz todo um agito, toda uma pirraça. Então, isso traduzindo para tantas coisinhas que as pessoas, a forma que as pessoas agem umas com as outras e principalmente com Deus, Então ele não podia chegar até eles com grandes e profundas mensagens como ele fez aos Efésios e fez aos Romanos. Não, olha a diferença quando nós lemos o livro de Romanos. Quanto nós aprendemos sobre redenção no livro de Romanos. Corpo glorificado, predestinação. No livro de Efésios, o selamento do Espírito Santo, também eleição, predestinação e tantas coisas profundas que Paulo falou nesses livros, que contém ali. O livro de Romanos, a eternidade, né? A santa convocação, tirando nós da lei, do pecado, nos introduzindo na graça, no batismo do Espírito Santo, e tantas coisas tremendas aqui que eu não vou entrar, que não é o assunto. Mas aos Coríntios era só correção, resolvendo problema aqui, problema ali. Sabe aquelas pessoas que só dá problema pro pastor? Mas o pastor é obrigado a atender. Ok, mas tem pessoas que você olha para eles, olha para aquela família, você traduz em problema. E sempre os mesmos problemas. Não muda nem de problema não, é sempre os mesmos, é sempre as mesmas confusões. Quando o pastor olha aquelas pessoas vindo para o escritório, ele já sabe, porque é sempre os mesmos problemas. Seria isso aqui. Eles não podem ouvir coisas profundas, porque o pastor fica se ocupando com a correção com essas pessoas. O ministro tem que se ocupar com a correção com aquele grupo, com aquela igreja. Não dá para ele evoluir para coisas profundas, porque eles continuam fazendo as mesmas coisas. Não se arrependeram. Não se convertem. Porque eles não eram capazes de tomar aquilo. Eles dependiam muito de pequenas sensações e coisinhas assim. Bem, louvado seja o Senhor, eu tive uma revelação que veio a mim. Eu tive um salmo, eu tenho uma profecia. E aí, no mundo religioso hoje, no mundo chamado evangélico, chamado cristão, eu recebi uma revelação. Aí um profetiza para lá, outro profetiza para cá. E muitas vezes coisas que são contrárias à palavra. E eles acham que isso é Deus, e as pessoas acham que isso é Deus. Sendo que está contrário à palavra. Estamos falando aqui de Coríntios. A forma com que as mulheres estão se vestindo, se portando hoje nas igrejas. Estou falando agora em geral, né? O evangelho hoje em geral. A forma que as mulheres estão até pregando, né? Sendo que a Bíblia fala a respeito disso. Como que as mulheres devem estar dentro das igrejas. Mas aí elas receberam uma revelação. E além de fazer isso que é contrário à Bíblia, a maneira que elas estão ainda se vestindo para estar nos púlpitos pregando. Porque teve uma sensação, que teve isso, teve aquilo, mas contrário à palavra de Deus, sendo que Deus não pode negar a sua própria palavra. E aí ele cita aqui Paulo falando que todas essas coisas seriam aniquiladas, né? Não se pode confiar muito nelas. Depois nós vamos chegar lá em 1 Coríntios 13, Paulo falando, a profecia cessará, e todas aquelas coisas cessarão se não tiver o amor. Mas eu quero, futuramente, quando a gente passar essa lição, se for da vontade de Deus, mostrar que amor é esse, porque as pessoas confundem a respeito de qual amor Paulo estava falando ali. Bom, vamos seguindo aqui então. Antes de seguir aqui, vamos ter aqui uma breve oração. Precioso Deus, Pai eterno, concede-nos, ó Deus, a inspiração da Tua palavra. Me dá, meu Deus, graça para transmitir para os meus ouvintes aquilo que o Senhor colocou no meu coração de forma clara e que possa ser de utilidade para eles, de bênção na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aqui, se você tiver interesse depois, né, se tiver nas suas condições, você procurar esse livro, A Vida dos 12 Césares. Ele relata muita coisa sobre a história ali nessa época de Coríntios, alguns personagens que são citados ali na própria Bíblia, como era
Roma, né, como eram os Césares que estavam dominando nessa época, que estavam governando nessa época. Então, ali a gente encontra muita coisa interessante nesse período aí da igreja. Bom, vocês lembram que eu li ali em Atos que Paulo havia passado por Atenas e depois de Atenas ele então foi guiado, né, por Deus aí a Corinto. E nesse vídeo aqui eu vou deixar algumas falas aqui de outras pessoas para acrescentar aqui mais alguma coisa para o nosso conhecimento aqui, de informação para a gente aqui que seja de utilidade. Paulo vai para Atenas, e ali em Atenas ele vai ter uma experiência muito interessante. Assim que eles chegam em Atenas, eles percebem que é uma cidade completamente idólatra, cheia de ídolos. E Paulo então começa a sua pregação, e uma pregação incrível. Paulo ele era genial quando se falava em contextualização, em entender a cultura, entender o que está acontecendo. Ele pega um dos deuses desconhecidos dos gregos e diz: olha, eu vim falar sobre esse Deus desconhecido. E a pregação de Paulo ali em Atenas foi incrível, mas mesmo sendo incrível, ela não obteve tantos resultados. E é interessante que logo depois de Atenas, que ele sofre, digamos assim, uma certa frustração, porque todo o seu discurso, todo o seu argumento não funciona, ele não teve resultado, ele vai para a cidade de Corinto. E ali na cidade de Corinto ele vai ficar por cerca de 2 anos. É muito interessante a reflexão que Paulo faz mais adiante sobre a sua passagem por Corinto após um episódio que aconteceu em Atenas. O grande discurso de Paulo parece não ter dado muito resultado. No final daquele capítulo nós lemos que alguns zombaram, outros disseram que talvez ouviriam Paulo novamente em algum outro momento e apenas alguns poucos creram. Mas de fato nós nunca ouvimos sobre o surgimento de uma igreja em Atenas. Depois disso, Paulo vai para Corinto e passa ali esse bom tempo pregando naquela cidade. Mais tarde, quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, ele afirma o seguinte: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa confissão que Paulo faz na carta aos Coríntios parece que leva ele a fazer uma reflexão do que havia acontecido em Atenas e dos resultados daquela sua passagem por lá e da nova estratégia que ele tem em Corinto. Ele decide que a única coisa que vale a pena fazer é pregar a Cristo e esse crucificado. Não são as palavras eloquentes, não são as palavras persuasivas de sabedoria que vão levar as pessoas a ter uma vida transformada, mas sim a pregação sobre a pessoa de Cristo e esse crucificado. Isso é uma interessante lição para as nossas vidas também. Se algo que vale a pena ser feito é pregar a Cristo e esse crucificado. Para todos nós, né, que ministramos a palavra de Deus, ou para qualquer um mesmo que não seja um pregador, alguma coisa assim, mas no seu dia a dia, quando você tem a oportunidade de falar para alguém, você lembre, né, dessa experiência que Paulo teve, que foi muito forte para ele e que traz também uma lição muito grande para nós. Não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Olha o que ele aprendeu e trouxe para nós. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, irmãos, é muito bom o conhecimento, toda a informação que nós temos das Escrituras, o que essa mensagem nos trouxe. E nós vemos pessoas que guardam aí que lutam, né, por tantas doutrinas, para defender aquela doutrina, aquilo, isso, mas de tudo isso, o que Paulo chegou à conclusão aqui foi: eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. Nós vamos vendo aqui, porque era tanto desafio, era tantos problemas, que até mesmo o próprio Paulo, né, sentiu temor, sentiu fraqueza, mas e meu discurso e minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Isso aqui é algo
grandioso, profundo. Ele teve essa experiência de trazer uma pregação, palavras persuasivas, toda a sabedoria que Paulo tinha, né? Estudou com Gamaliel, uma das melhores escolas que tinha na época. Então ele teve essa experiência de estar nos dois lados. E hoje, muitas vezes, as pessoas querem trazer a persuasão, a sabedoria humana, mas falta essa demonstração do Espírito e poder de Deus. Jesus Cristo, este crucificado, levar essa vida, o Espírito Santo que estava em Jesus, aquela vida que estava em Jesus, carregá-la nos nossos corações. E é isso que é necessário. Isso que é o principal. É válido, né? O conhecimento, a informação, tudo isso é válido. Mas realmente carregar essa vida, essa demonstração, porque as pessoas se ocupam muito em persuadir o outro a ir para aquela igreja, a obedecer àquela doutrina. Impõe através dos argumentos, do convencimento, e muitas vezes consegue, né, tirar a pessoa daquele credo que ela estava e trazer ela para o outro credo, para outra religião. Mas isso, como eu já disse aqui nesse canal, a religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. A única coisa que paga o preço das nossas almas, que nos dá a vida eterna, é Jesus Cristo. Somente Ele, somente Ele. Então, Paulo chega nessa conclusão: pregar Jesus Cristo, este crucificado. E principalmente, nesses desafios que ele encontrou, ele foi trazendo isso para as pessoas. Então veja, o próprio Paulo passando por esse processo que traz um grande aprendizado para nós. Se nós realmente meditar nestas coisas, independente do grupo que você esteja, independente da religião que você esteja, se você aceitar a Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas que ressuscitou dos mortos, você terá uma ressurreição na sua vida. O velho homem, a velha mulher será crucificada com Cristo, será morto e irá ressuscitar a vida de Cristo em você, em mim. E isso é que muda a vida, isso é que transforma a vida, isso é que faz verdadeiros homens e mulheres, verdadeiros cristãos, verdadeiros testemunhas de Jesus Cristo. Porque é o que diz lá em Atos capítulo 2, depois que eles foram revestidos de poder, que eles foram chamados testemunhas de Jesus Cristo. E veja bem, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu poderia seguir mais tempo aqui nesses versículos, explorando mais aqui, mas eu vou seguir para nós explorarmos aqui o assunto principal do vídeo. Mas medite nessas palavras de Paulo, porque foi uma experiência profunda que ele teve e ele traz essa confissão aqui, que eu creio que é muito valioso para nós. Irmãos, quando Paulo vai para Corinto, de cara, ele é preso. De cara, ele vai para a prisão, se não me engano, em Corinto, em Filipenses, né? Ele é preso em Filipenses ou em Coríntios aqui, depois eu posso confirmar aqui. Ele foi preso e alguém que teve ali uma visão de Deus para ir para aquele lugar, e aí já chega e já acontece essas coisas. Então veja, se não fosse uma pessoa que tivesse mesmo ali Deus na vida dela, seria difícil continuar nessa missão, né? Mas aí Deus vem a ele novamente. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Então, porque a todo momento os judeus ficavam irados com a questão de que estava querendo impedir as pessoas de obedecer à lei, que não estava querendo tirar as pessoas da lei e levar elas para servir a esse Jesus Cristo, né? Fazer as pessoas descrer da lei de Moisés e tal, sendo que Moisés, o profeta de Deus que tirou eles do Egito, aquela coisa toda. E hoje, irmãos, não é muito diferente. Você vê aqui o que Paulo passou em Coríntios, o que aconteceu com Paulo. Apanhou, foi preso, e Deus falando com ele: não, Paulo, não temas, fale e não te cales, porque tem muitas pessoas nessa cidade. Então Deus levou ele para ali porque tinha filhos e filhas de Deus para serem libertos daquele cativeiro, espiritualmente falando, daquela prisão, daquelas barreiras denominacionais, daquele espírito religioso. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. As pessoas vão para alguma igreja, para alguma religião e ficam presas ali.
E aí esse evangelho de Jesus Cristo, ele liberta a pessoa do pecado, mas ele também liberta a pessoa da escravidão religiosa. Da mesma forma que aqueles líderes agiam naquele dia, os de hoje também estão agindo, agressivos. Eles não queriam aceitar que aquelas pessoas deixassem aquelas tradições, deixassem aquele credo e aceitassem a Jesus Cristo. E hoje também não é diferente muitas vezes. Deus quer nos levar a receber o Espírito Santo, a receber a vida dele em nós, e esse conflito acontece. Se você estiver preso a uma religião, estiver preso a uma igreja, eu não estou falando que você tem que deixar de frequentar a igreja. Eu estou dizendo que você frequenta a igreja, mas você precisa ter a vida de Deus. Porque a igreja, ela não te garante salvação. Ela não te garante arrebatamento. Ela é só um meio para te ajudar, para te envolver com as coisas de Deus. Ela é um meio para ajudar. Então aqui uma imagem, só para ver um pouco de como estava geograficamente essa cidade. Então aqui os navios chegavam e tinha um fluxo muito grande então de turismo, de comércio nessa cidade. Vou ler aqui um pouquinho sobre a economia então de Corinto. Localizada em uma estreita faixa de terra conectando o Peloponeso, uma península do sul da Grécia, com a Grécia Central e o resto da Europa. Corinto desfrutava de um fluxo constante de comércio. A principal fonte de movimentação econômica na antiguidade eram seus 2 portos, que a transformaram em uma grande potência naval da época. A cidade tinha 2 esplêndidas cidades portuárias, Cencreia, o porto oriental do Golfo Sarônico, e Lequeu, o porto ocidental do Golfo de Corinto. Sua localização litorânea também fortaleceu o comércio e as comunicações em outras penínsulas. Sempre um centro comercial, Corinto já era próspera e famosa por seu bronze, cerâmica, construção naval há mais de 800 anos antes de Cristo. O poeta grego Homero mencionou a rica Corinto em 850 a.C. Nas áreas periféricas ao redor de Corinto, os agricultores cultivavam seus grãos, campos, vinhas e olivas. Então veja que eram várias fontes aqui de renda, né, para a cidade. O coração de Corinto era a própria cidade, cercada por muros de 10 quilômetros de circunferência. A maior parte dos negócios diários era conduzida na Ágora Fórum, a praça central da cidade, ou no mercado. A cidade, seguindo o padrão grego, era, na antiguidade, majoritariamente politeísta, né? Então, com essa influência grega, cheia dos deuses. Seus jogos istmicos, por exemplo, eram feitos em honra de Poseidon, deus do mar, além de existirem templos para Apolo e Afrodite, que eram esses uns 2 principais ali que exercia muita influência no tipo de vida que as pessoas levavam ali. E essa questão dos jogos ali também, que influenciava bastante a vida das pessoas, porque elas viviam muito envolvidas com essas coisas, né? E hoje não é diferente. A gente vê aí como que os esportes hoje continuam ainda influenciando muito a vida das pessoas. Aqui, olha, a moeda na época, segundo aí os arqueólogos, né? Aí, como nós vimos aqui a questão naval, né, dessa cidade, muito forte nessa área marítima. Então, o símbolo da moeda, ela diz muito a respeito disso. Tinha um farol, aqui como se fosse um navio, então bem relacionado com a geografia, com o que se tinha ali na cidade de comércio e tudo. Essa imagem aqui, eu vou ler a escritura logo à frente e volto nela para comentar isso que foi achado e que é os restos, né, do local onde se julgava ali as pessoas e chicoteava, batia nelas ali, né? Veja bem, está aqui em Atos capítulo 18, a partir do verso 12, diz assim: mas, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, como sempre, os judeus ali
levando Paulo para tribunal e toda aquela luta, aquela guerra. Dizendo, esse companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. Eu fico pensando, irmãos, os judeus, morando ali em Corinto, um lugar politeísta, que adorava, né, um monte de Deus, que por si só já é um escândalo para um judeu. Um judeu, né, adora só um Deus. E aí vem outro judeu, porque eles sabiam que Paulo era judeu. Tudo bem que estava em desacordo com eles, porque eles, né, criam na lei de Moisés. Paulo estava mostrando que a lei, né, ali passou e Deus continuou trazendo a graça ali. Tudo bem que eles não conseguiram ver isso, mas pelo menos, se não podia apoiar o homem, ficasse quieto, já que eles estavam numa cidade pagã. E quantos pagãos Paulo estava conseguindo, né, pelo Evangelho, tirar do paganismo e levar para crer em Jesus Cristo? E mesmo assim, esses homens não ficavam satisfeitos com isso. O simples fato de sair pessoas que criam na lei e ir crer em Jesus Cristo era suficiente para eles comprar briga, para eles fazer essa guerra com Paulo. Mesmo Paulo trabalhando pelo um evangelho que estava tirando pessoas do paganismo. Veja como é terrível o espírito religioso. E não é diferente do que acontece hoje. Pessoas ficam com raiva uma das outras, cria-se inimizade. Tanto pastores, membros, criam inimizade, ficam inimigos uns dos outros, porque um sai de uma igreja para congregar na outra. Não é porque a pessoa saiu e foi para o mundo, não. Porque os que vai para o mundo parece que eles não estão nem aí, não. Eles ficam irados, eles criam inimizade da pessoa sair de congregar com aquele pastor, com aquela igreja, e congregar com outro pastor, com outra igreja, que está lutando para ir para o mesmo céu, que está lutando pelo arrebatamento, que crê no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma loucura, gente. É o que está acontecendo ali. Ao invés desses judeus pensar, olha, nós não concordamos com ele, mas pelo menos veja quantas pessoas, quantos pagãos estão sendo libertos dessas práticas que nós abominamos. Não, eles preferiam brigar, guerrear, bater, prender, porque estava saindo gente da igreja deles, da sinagoga deles, e indo congregar com Paulo. Isso é terrível, isso é terrível. Se você pensar nisso com uma mente lúcida, você vai ver o quanto é terrível as pessoas agindo dessa forma. Por isso, eu tiro a conclusão que essas pessoas não têm amor às almas. Aqueles judeus ali tinham amor à alma. Eles tinham amor à lei de Moisés? Não tinha nada, não. Eles tinham amor às suas sinagogas, ao dinheiro que eles iam perder, porque ia entrar menos dinheiro na sinagoga. Mas amor às almas? Não tinha nada de amor às almas, não. E dizendo, este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. Veja, eles levando o próprio irmão deles, judeu como eles. Não foi grego que estava entregando Paulo na prisão, no tribunal. Não foi romano. Foi judeu, gente. Os próprios judeus. E o quadro se repete hoje, como eu estou dizendo aqui. São os próprios irmãos. As inimizades que as pessoas têm hoje é com os próprios irmãos. As guerras que são feitas são com próprios irmãos. Porque crê diferente, porque vê diferente, porque saiu dali para congregar acolá. É lamentável isso, é lamentável. Então tinha isso aqui, olha, quando Paulo estava prestes a abrir sua boca, Galho disse aos judeus, se fosse uma questão de lascívia, errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais questões. Então o procônsul Galho tirou dele fora, né? E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, que esse Sóstenes aqui, ele tinha crido, e ele era da sinagoga. Só que aí, claro, agora juntou o grego, juntou todo mundo. Por quê? Depois que os judeus já tinham feito todo o tumulto, convencido ali todo mundo. Então o que fizeram com ele? Espancaram-no diante do tribunal.
mas Galho não se importou com a situação, né? Então, que era o procônsul ali, que tinha autonomia para fazer alguma coisa, não quis fazer nada. Então esse local aqui é o que restou, é o que acharam ali, onde eles levavam, né, as pessoas para ser julgadas, né? Aqui é parte então desse tribunal. Essa parte aqui que eu estou mostrando é onde colocava as pessoas ali de pé, talvez de costa, né? E ali as apanhava, né, de chicote, de sei lá mais o que batia nas pessoas. Então, irmãos, isso aqui é para a gente refletir um pouco, em que hoje nós estamos lendo essa carta de Coríntios, estamos lendo aqui também a de Atos, mas isso aqui custou a vida de muita gente. Isso aqui custou sangue, suor, lágrimas. Veja que Sóstenes foi espancado, né, um homem que era da sinagoga e creu. Hoje a gente não é espancado, né, fisicamente, mas verbalmente. Muitas pessoas também foram espancadas por causa da palavra. Muitas pessoas foram agredidas por causa da palavra nos nossos dias verbalmente. Expulsas das sinagogas. Porque hoje são chamadas igrejas. Naquela época eram sinagogas. Mas acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Naquela época era físico. Era físico. Eles apanhavam mesmo, eles eram presos. Mas hoje eles matam a sua influência. Eles te colocam no tribunal da igreja. Seus próprios irmãos, os próprios pastores, que eram para estar cuidando da alma daquela ovelha, cuidando daquela ovelha com azeite, com bálsamo, são eles que colocam elas nesses paredões do tribunal. São eles que são os primeiros a descer o chicote, a destruir a reputação dessas pessoas. Repetindo o mesmo quadro que aqueles judeus faziam. E tinham lei, tinham doutrina, mas não tinham poder de demonstração. Mas não tinham o evangelho de Jesus Cristo. Eu afirmo para você, esses homens não têm o evangelho de Jesus Cristo. Eles têm persuasão, eles têm letra, eles têm conhecimento. Mas eles não pregam Jesus Cristo, como Paulo nos ensinou aqui, olha. Eles não pregam Jesus Cristo em demonstração, espírito e de poder. Por isso que a fé dessas pessoas estão baseada em homens, em sabedoria de homens. Porque eles pregaram baseado na sabedoria humana, em palavras persuasivas de sabedoria humana. Por isso, quando um homem cai, essas pessoas caem. Por isso que quando dá uma pandemia, fecha a igreja, essas pessoas caem. Porque a fé delas estão baseadas em sabedoria humana. Eu afirmo isso para você, baseado nas experiências de Paulo, baseado no que Paulo falou e baseado no que eu mesmo já presenciei, no que eu mesmo já vi, e posso concordar plenamente com as Escrituras Sagradas, porque é exatamente a verdade. Então, vamos seguindo aqui. É mais uma realidade. Irmãos colocando os outros no tribunal e espancando, né? E espancando. E a audiência aplaudindo. E a audiência vibrando ainda com aquilo. Aqui agora, ainda na parte comercial, financeira, né, dessa cidade de Corinto, dá aqui uma imagem aí do navio, do barco. Mas, para ler aqui para vocês um pouco mais de informação sobre a cidade. Como Éfeso, Corinto era o elo de ligação entre Roma, a capital do mundo. Então veja a importância dessa cidade, Corinto. A cidade era o elo de ligação entre Roma. E Roma, naquele momento, era a capital do mundo, né? Era a potência do mundo, porque era o que dominava. O Império Romano estava dominando o mundo. Então veja a relevância que essa cidade tinha. Ela era o elo de ligação. Ela era o elo de ligação, né, entre Roma, a capital do mundo, e o Oriente. Quando Paulo chegou lá, havia cerca de... eu li em alguns lugares falando de cerca de 400 mil pessoas, outros 500 mil pessoas. Então vamos colocar aí entre 400 e 500 mil pessoas. Né? Era bastante gente. Era um momento de prosperidade na região, com comerciantes e marinheiros ansiosos para trabalhar nas docas
da cidade, escravos, alguns libertos, mas sem ter para onde ir. Perambulavam pelas ruas de Corinto dia e noite. Meretrizes e cortesãs eram abundantes. Pessoas de Roma, do resto da Grécia, do Egito, da Ásia Menor, na verdade todo mundo mediterrâneo. Apreciavam um clima de libertinagem que prevalecia em Corinto. Nós vamos ver aqui algumas características, né, que existiam ali e que atraíam pessoas de fora. O nosso Brasil não está muito diferente disso não, né? Essas foram as pessoas que eventualmente formaram a igreja de Corinto, formada pelo apóstolo Paulo no ano 51 depois de Cristo, né, Atos 18, verso 1 ao 18. Elas tiveram que aprender a viver juntas em harmonia, embora fossem de diferentes origens sociais, econômicas, geográficas e religiosas. Esse ponto aqui é muito importante. Vocês viram aqui pessoas de Roma, do resto da Grécia, do Egito, Ásia Menor, né, Oriente. Na verdade, todo mundo mediterrâneo. Então atraía gente de tudo enquanto é parte do mundo. Então pessoas de diferentes origens sociais, econômicas, geográficas e religiosas agora faziam parte desta igreja ali, o qual Paulo estava liderando naquele momento, né? Trazendo ali o evangelho. Então veja que desafio que Paulo tinha, né? Lidar com pessoas já é difícil. Numa situação dessa, então, isso ficou ainda mais difícil. Então, vários aspectos da organização social daquela época contribuíram para o rebaixamento da moralidade na cidade nos tempos bíblicos. Isso aqui eu quero chamar a sua atenção também, porque são elementos que nós temos observado que o diabo está usando hoje. Essas mesmas táticas, essas mesmas estratégias. A política romana, pão e circo. Criada para aplacar as iniciativas políticas da população, enfatizou as satisfações sensuais. Então o que acontecia? Com todas essas diferenças sociais, econômicas e religiosas, principalmente, ou também, a política romana, que estava então governando tudo isso, né, pessoas de diferentes regiões geográficas, com diferentes religiões, com diferentes classes sociais, então eles adotaram uma política pão e circo. Aquilo ali aplacava iniciativas, né, políticas, né, que pudessem se levantar contra o governo, ou até mesmo militâncias ali que poderia se levantar. Então aplacava tudo isso com essa política de pão e circo. Deixava a questão ali das satisfações sensuais, então trazia toda essa libertinagem ali para a população, eles esqueciam dos problemas e ficavam ali sendo intertidos com essa política de pão e circo. Então tinha os esportes ali, o circo, todo esse entretenimento romano, para que as pessoas ficassem ocupadas com essas coisas e não pensassem e não se atentassem, né, para o que era realmente importante. Não é o que tem acontecido hoje? É exatamente o mesmo quadro. Passou a Copa do Mundo, daqui a pouco tem carnaval, daqui a pouco tem isso, tem aquilo, e vai entreter no povo. A prostituição não só era uma instituição reconhecida, mas pela influência dos cultos de fertilidade da Ásia Menor, especialmente Síria e Fenícia, tornou-se uma parte dos ritos religiosos em certos templos. A cidade de Corinto continha um templo de Afrodite, ou Vênus, localizado no topo de uma colina fortificada, onde serviam mais de 1000 mulheres, chamadas prostitutas sagradas. Até mesmo o incesto era tolerável para os coríntios. Aí você vai entender por que aconteceu aquela situação na igreja de Corinto, que Paulo teve que advertir os irmãos, orientar a igreja a expulsar aquela pessoa, né, entregar ela para Satanás, para que ele pudesse ter ali aquela correção e se arrepender e Deus tratar com ele. Então veja que nível que era a cidade, que nível que era ali a situação. Então tinha essas prostitutas sagradas e essas prostitutas desciam do templo lá, o templo ficava lá no alto, né, na montanha lá, e elas iam lá para baixo na cidade, ganhavam dinheiro com a prostituição para manter o templo. Então pensa, numa cidade portuária, tinha 2 portos, com aquela movimentação toda de marinheiros vindo de tudo enquanto é lugar, e com muito dinheiro, gastava com a prostituição e com mais o que oferecia ali a cidade. Além dos serviços nos seus navios, ainda tinha esses serviços de prostituição. Por esta razão, o apóstolo Paulo às vezes teve que lidar duramente com os novos convertidos que moravam em Corinto. Então vinham desse contexto, imagina, vinham dessa situação que era comum na cidade. Veja, tanto que Paulo teve que
que corrigir, por isso que é um livro de correção, né? Muitos templos tinham salas de jantar adjacentes, onde ocorriam refeições como parte do culto aos deuses. Veja que situação. Então, por isso teve até a polêmica lá de comida também, né? Naquele local onde eles traziam suas ofertas, adoravam ali os seus deuses, ali mesmo já comiam. Então, a igreja de Corinto, irmãos, eles viviam uma situação ali que muitas vezes ele ia comprar num açougue uma carne que era oferecida aos deuses. Por quê? As carnes que sobrava, isso ouvindo, né, os teólogos ali, lendo e ouvindo, as carnes que sobravam, né, mesmo depois das pessoas comerem ali e tal, sobrava ainda alguma carne, aquilo era levado para os açougues, para vender aquelas carnes, que eles não iam perder. E aí como que fica a situação, né? Aí a pessoa ia comprar uma carne, aquilo oriundo de um comércio, de algo que que ia ser oferecido, ou que foi oferecido aos deuses. Então, evidências arqueológicas indicam que eram comuns na região de Corinto, fato que embasa os problemas abordados em 1 Coríntios 8:11, que é quando entra nessa discussão se deveria comer ou se não deveria, aí Paulo dá uma resposta muito sábia, né? Aqui, em 1 Coríntios 5, Paulo advertindo ele sobre a fornicação, devido a todas essas imoralidades que acontecia ali, olha, eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores, porém não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorqueadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Que onde eles viviam era tudo isso que se tinha, né? Mas agora, escrevi, não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que chamado de irmão seja um fornicador. Aí a coisa vai para dentro da igreja. Quer dizer, lá no mundo, para não conviver com isso, só se saísse do mundo. Né? Porque você vai trabalhar, vai para a escola, vai conviver ali na sociedade, era o tipo de sociedade que eles estavam inseridos. Mas aí Paulo disse ali no verso 11, mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que chamado de irmão seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com o tal nem ainda comais. Veja como Paulo pegou pesado, porque aí esses tipos de gente que vai para a igreja e não se converte, aí Paulo está dizendo, não ande com essas pessoas, não mantenha companhia com essas pessoas. E essas pessoas dentro da igreja. E isso vale para hoje, irmãos. Independente do grupo que você esteja, quando se fala de igreja, aí tem 3 classes de crente. Quando se fala de grupo, sempre tem 3 classes. Na sua empresa, em qualquer tipo de grupo, se reuniu pessoas, vai ter essas 3 classes. Então você tem que ficar ligado. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazeis julgamento vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Então veja que Paulo chama eles ali na responsabilidade. Em Atos capítulo 15, verso 28 e 29, olha. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias. Que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos e do sangue, e das coisas estranguladas e da fornicação, resguardando-vos dos mesmos fareis bem, que passem bem. Então em Atos 15, lá reunido com a igreja, com os apóstolos, pareceu bem ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo então trouxe essa orientação para a igreja. Aí Paulo lá aos Coríntios, como tendo esses problemas, né, ali que eu mencionei, que tinha as carnes oferecidas a ídolos, e aí os irmãos iam comprar carne, aí tinha essa situação. Aí o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10? Comei de tudo que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Olha que resposta que ele deu. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Mas, se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Veja que maravilhosa essa explicação de Paulo, com a sabedoria do Espírito Santo para a igreja ali de Corinto. Então, se não sabe da procedência,
come, eles poderiam comer ali tranquilamente. Agora, a partir do momento que ele foi avisado que aquilo foi oferecido a ídolos, Paulo diz, tanto para a sua consciência como para quem te avisou, não come, né? Ou seja, não ia escandalizar ninguém. E, meus queridos, eu vou ler aqui só mais esses 2 parágrafos da Coríntios Livro da Correção, e vocês gostando, desejando, a gente continua aqui, traz mais um vídeo sobre essa igreja de Coríntios, essa parte, como eu mencionei, que eles tinham, né, todos os dons ali, ou pelo menos tantos dons, mas Paulo chega e chama a atenção aqui nisso que o profeta vai já começar a falar do capítulo 13, né? Agora recordem, eu não estou tentando dizer que Deus não trata através de profecia e coisas assim, mas nós não confiamos nisto. Então já chama atenção em que Deus usa, sim, esses dons. São dons que Deus dá para a igreja, mas não podemos apoiar nossa confiança nisso. O mundo religioso, várias vezes as pessoas foram enganadas porque a confiança delas estão nessas coisas, que são secundárias e não o principal. Nós temos um ponto de apoio mais profundo lá. Vê você? Pois ele disse, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. E todas estas sensações que aqueles coríntios possuíam, nenhuma delas era evidência de que eles estavam salvos. O que eu disse, o profeta está afirmando. Nenhuma delas era evidência de que eram salvos. Não é se você pode gritar, se você pode profetizar, se você pode curar um enfermo, se você pode falar em línguas, se você pode interpretar línguas, se você tem sabedoria e tem conhecimento. Nenhum destes significaria que você está salvo. Nenhum destes. Você poderia ter cada um deles. Paulo disse em 1 Coríntios 13, e se perder. Isso é forte. Você poderia ter cada um desses dons e se perder. Deus usar você maravilhosamente com esses dons e no final da vida da pessoa ela está perdida. Imagina isso. Nada disso me aproveitaria. Vê? Mas quando você tem o amor, é uma âncora, está dizendo aqui, reticências. Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho, uma pequena parte ali da história, de informação, de curiosidades a respeito dessa igreja de Corinto, para que nos ajude a entender melhor o que as Escrituras nos relatam ali a respeito dessa igreja, e vemos que muitas coisas se repetem nos nossos dias, e é necessário que o profeta William Branham nos chame a atenção, o amor. Que amor é esse? Esse amor é o amor divino. O que é o amor divino? Aqui resumindo em uma palavra, a pessoa bendita de Jesus Cristo, a vida de Cristo, através do batismo do Espírito Santo em você. Isso é a âncora. Isso é o que você, o que eu, pode colocar a sua confiança. Porque é nisso que nós precisamos realmente basear a nossa fé e estar descansado. Neste selo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.